Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e a partir de agora mais um vídeo novo pra vocês. Porém antes, deixa seu like no vídeo e se inscreve no CDD. Cada curtida nesse vídeo vai ser mais uma chance pro Cruzeiro se dar bem no ano que vem, em 2023, com grandes títulos iguais ao tamanho do maior time de Minas. Tenham todos um ótimo vídeo. Rafael, eu participei há alguns dias atrás, um evento do Esporte Clube Internacional, que eu sou conselheiro, em que se discutiu justamente a questão da transformação em SAF ou não, os futuros dos clubes de uma forma geral no futebol brasileiro. Tu fizesse uma brilhante participação, uma apresentação, e falasse sobre a estrutura, né? Agora pegando aí o que tu estás falando sobre o Ronaldo, conta para o nosso público, espectador, como é o organograma hoje da SAF Cruzeiro, a conexão com a associação, como é essas posições, como é esse planejamento. Acho isso interessante, que é um bastidor que os nossos ouvintes, espectadores gostam de saber, até porque é aquela história mesmo do futebol fora de campo, mas que leva à conquista de um acesso, de um título da Série B. Nos explica essa estrutura hoje no Cruzeiro. Bom, a SAF é uma empresa, é muito diferente de uma associação ou de uma organização não governamental, então ela é uma empresa. Só que a diferença em relação às outras empresas é que ela não tem clientes, ela tem fãs. Então isso muda tudo, né? E a gente sabe que tem que respeitar o nosso fã. Então ela é uma empresa, mas as decisões de retorno de capital elas são pesadas com relação aos interesses do fã também, não só do investidor. Então, isso torna tudo muito mais complexo, né? É algo que está todo mundo aprendendo. Então, eu não posso, se a gente fosse uma empresa normal, né, ou talvez de 10 anos atrás, essa visão estava mudando um pouco, eu olharia só os interesses do investidor, do acionista. Esse é o meu papel como CFO. Só que na SAF, né, que eu tenho é um clube de futebol que eu tenho fãs, né? Com todo esse movimento de ESG, eu preciso me preocupar em como os meus clientes, que na verdade são fãs, olham tudo que a gente faz. Então as decisões são pesadas do ponto de vista financeiro, de retorno de capital, de longuíssimo prazo, de longuíssimo prazo. O Ronaldo ele vai demorar muito, mas muito, muito, muito tempo para receber o que ele colocou de volta no Cruzeiro. E como que os fãs enxergam essas decisões que a gente está tomando. Então, tem mais um pilar aqui que torna essa gestão mais complicada. Então, é uma empresa, mas é uma empresa diferente, não é uma empresa tradicional, né? E isso é uma tendência no futuro. Eu acho que as multinacionais, as empresas, têm muito a aprender com isso que a gente está fazendo na SAF e no futebol de forma geral. Porque a gente tem que tratar os nossos clientes fãs de forma diferente, não só olhando pelo lado econômico e tipo de retorno que ele dá. Já existe essa visão, mas a gente consegue implementar isso na prática, porque isso é mais pujante, está no nosso dia a dia. Todas as ações que a gente toma, como é que os torcedores vão receber essa notícia, como é que a gente comunica isso da melhor forma possível. É uma grande preocupação. Mas entrando um pouco na estrutura da SAF, que você falou, existe um conselho de administração, formado por 5 membros, presidido pelo Ronaldo. Existe um conselho fiscal, que tem 3 membros, né? Nós somos uma sociedade anônima, então existe a lei da sociedade anônima que regula a SAF, além da própria lei da SAF que foi criada em agosto, né? Além disso, a gente tem um conselho consultivo, que são formados por 7 profissionais de mercado que fazem esse trabalho pro bono. Então, ele é liderado pelo Nicola, que foi ex-presidente da McKinsey por 18 anos, que é uma das maiores empresas de consultoria do mundo, né, e uma série de outros profissionais super gabaritados que ajudam o Cruzeiro de forma 100% gratuita. Né? Eles querem realmente ajudar o Cruzeiro e ter acesso a todo esse relacionamento network que a gente cria. Além disso, a gente tem o órgão da diretoria executiva, que é liderado pelo Gabriel Lima, né? A gente tem um diretor financeiro, que sou eu, a gente tem um diretor de futebol, que é o Pedro Martins, a gente tem o Henrique, que inclusive já participou aqui do podcast quando ele estava lá no Valladolid, que é o nosso diretor de operações e arena.
A gente tem o Alexandre Cobra, que ele é o nosso secretário-geral, que também cuida da parte jurídica. A gente tem o Lenin, que é um cara que cuida de negócios, teve uma carreira bem longa lá no Bahia, recentemente estava no Botafogo. E tem o Vitor Rios, que é o nosso diretor de comunicação. Então, além dessas pessoas-chave, a gente tem alguns assessores importantes, né? Como o negócio é muito estressado, a gente precisa de muita ajuda de pessoas externas. A gente tem o BMA, que é um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil. A gente tem o CSMV, que é um escritório que tem bastante foco no futebol e tem outras ofertas de serviços, que também está bastante satisfeito. A gente tem a BEM, que é uma consultoria de estratégia do mesmo nível da McKinsey, que era a Nicola. E é interessante aqui que a BEM ela também faz esse serviço pro bono. Eles querem ajudar realmente o Cruzeiro, todos os sócios, consultores, têm feito um trabalho fantástico, principalmente com ajuda no relacionamento com esse conselho consultivo. E temos uma série de outros escritórios de advocacia que cuidam de partes específicas do processo. Esse time de executivo, tanto no conselho de administração, conselho fiscal, e no próprio conselho, é uma mistura de profissionais do futebol, profissionais que estão no futebol, mas que não fizeram toda a carreira no futebol, e pessoas que vieram completamente de fora, como é o meu caso. Eu trabalho há 10 meses no futebol, desde 17 de janeiro. Parece que foram 10 anos, mas foram só 10 meses. Né? Então, essa mistura do que é importante no futebol, entender o negócio com uma visão de fora, acho que agrega muito ao processo e faz a gente enxergar o negócio de forma diferente. As decisões, né, cada um tem as suas responsabilidades, como em qualquer empresa. A gente tenta bastante alinhamento em todas as áreas. Eu converso com todo mundo, porque finanças acaba afetando todo mundo precisa de investimento, todo mundo precisa de dinheiro, eu preciso viabilizar que esses investimentos aconteçam. Mas a gente trabalha de forma bastante colaborativa. Isso tudo que eu falei é na teoria, e na prática acho que a gente conseguiu formar um time bastante unido, bastante coeso, que se respeita bastante, que é bastante integrado. Os egos eles não afetam o nosso dia a dia. E o Ronaldo também dá muita liberdade para a gente fazer e confia muito no trabalho do Gabriel e na diretoria executiva. Então, eu acho que é uma estrutura adequada, a gente conseguiu formar uma estrutura adequada de governança, de decisão para a gente cuidar da SAF. E, sinceramente, o que acontece fora do campo, né, afeta muito o que acontece dentro do campo. E eu nunca trabalhei em outro clube de futebol, né, mas a gente já trabalhou com empresas e a gente está falando com pessoas. Né? Isso faz toda a diferença, sem dúvida nenhuma. O Rafael, eu ia fazer uma pergunta sobre o Henrico, né? Tu acabaste de citar ele aí, uma referência, ele deu uma entrevista aqui para nós, foi muito legal, porque foi no ano passado quando essa história do Cruzeiro estava em efervescência, se falava muito da possibilidade do Cruzeiro virar SAF, o Ronaldo comprar, e a gente foi até a Espanha, conversou com o Henrico, para nos contar da experiência da SAF do Ronaldo lá na Espanha. Bom, a boa notícia é que depois que o Henrique falou com a gente, o Valladolid também subiu para a primeira divisão na Espanha, né? Hoje o Valladolid está lá em 10º, brigando lá pelo um lugar bem adequado na tabela do Campeonato Espanhol. Mas aí eu quero te perguntar o seguinte, o que o Henrico trouxe de experiência da SAF do Ronaldo na Espanha, numa das ligas mais importantes do mundo, e que tem ajudado e que ajudou, né, nesse time de especialistas aí que o Cruzeiro montou fora de campo, além do time dentro de campo, tem um time de especialistas fora de campo. O que o Henrico ou algum outro colega teu ajudou nesses 11 meses aí que tu já falas que parecem 10 anos? A Espanha, a Europa, no futebol de forma geral, está 10 anos na frente do Brasil. Existe uma liga consolidada, existe um controle econômico, existe um produto muito melhor que o Brasil, é onde a gente quer chegar, onde a gente acredita que existe um grande upside para o Brasil com essa formação da liga. Então, só de você viver a experiência de morar na Espanha e operar um clube na Espanha, mesmo que ele seja
um pouco menor que o Cruzeiro, na verdade bastante menor que o Cruzeiro, já gera muita experiência das melhores práticas, né? Além do Henrico, o Gabriel Lima, que é o nosso CEO, ele era diretor de negócios no Valladolid por 2 anos. Então, para a gente garantir que as boas práticas que foram colocadas no Valladolid e que deu certo, que a gente pudesse trazer aqui para o Brasil, o Gabriel e o Henrico vieram. Então, o Gabriel agrega muito com visão de negócios, né? Ajuda muito o Lenin, gestão, ele tem bastante participado ativamente em ajudar a formar a liga, né? Para a gente conseguir desamarrar todos esses nós que a gente precisa para essa formação. E o Henrico, ele agrega muito na gestão de arena, né? Fazer um jogo de futebol no Brasil é extremamente complexo. É muito mais complexo na Espanha, porque você tem questão de segurança, você tem questão de trânsito, você tem questão de estádio, você tem questão de mão de obra, você tem questão de custo. É extremamente complexo cada detalhe do jogo. Não é só colocar o time, botar o uniforme de jogador e tá todo mundo lá dentro. O que acontece antes, durante e depois tem toda uma regra, tempos e movimentos que acontecem. O Henrico que toca esse bumbo, além de diversas outras coisas, né? Ele com a equipe. E ele traz muita experiência lá de fora, né? E o Henrique é um cara bastante crítico, né? E a gente sabe que tem muita coisa para a gente fazer que a gente vai melhorar lá no frente, né? A gente não poder operar o nosso estádio, né, e ter que fazer isso com outros parceiros, a gente perde um pouco de vantagem em relação ao Valladolid, que era dono do estádio. Então, isso faz toda a diferença. Mas a experiência que eles adquiriram, tanto o Gabriel quanto o Henrique lá fora, é fundamental. E além disso, só para complementar, existem outras pessoas que trabalham no Cruzeiro, que já trabalharam no Valladolid ou que também trabalham no Valladolid. Existe uma estrutura de pessoas compartilhadas, né, como no caso do Paulo André, que cuida do futebol do Pedro Martins. A gente tem o Elias, que é o nosso Head of Scout. A gente tem uma área de performance e saúde que também é compartilhada estrategicamente, só as pessoas lá em cima, para garantir que as mesmas metodologias sejam aplicadas nos dois clubes, né, cada um, claro, observando em que região está, em que posição está, né, e que a gente garanta sinergia entre os clubes. Porque o Valladolid pode ser, na verdade, ele é uma porta de entrada para os jogadores do Cruzeiro na Europa, porque eles estão jogando no time B do Valladolid. Então, existe muita sinergia, além de a gente poder aprender muito com eles. O Matt, que é o CEO lá do Valladolid, fala português muito bem, já trabalhou no Brasil, já foi CEO de uma agência do Ronaldo aqui. Então, todo mundo, de certa forma, já está trabalhando no grupo há muito tempo, né? A gente sempre tenta capturar essas sinergias, desculpa. Tem muita coisa para fazer ainda, mas a gente já consegue ver alguns resultados dessa sinergia. Faz todo sentido. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance.